dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Tim Altenberg de novo no pedaço. Muito bem, senhores. Eu tenho aqui em minhas mãos uma questão que começa com uma poesia, um poema, vamos ver lá, né? Parece o quê? Parece aquelas musiquinhas, aquelas modinhas, né? Então vamos nessa. Altenberg, você viu o período? Ah, gente, outra coisa que eu sempre recomendo, não esqueçam. Olha uma coisa que me ajuda muito. Eu, quando pego uma questão, já vou logo na fonte, olha. Independência ou Morrer, poesia anônima, é uma poesia anônima publicada pela Tipografia do Diário, ano de 1822. Ou também, ano de quê? Ano de 1822, ano da independência do Brasil. Sim, ano da independência do Brasil. Independência do Brasil. E o texto fala de independência, vamos ver já já, né? Ano da independência do Brasil, tá? Então, uma poesia anônima, uma poesia anônima. É, o do José Murilo de Carvalho, Lúcia Bastos, Basílio e Marcelo Basile, Guerra Literária, Panfletos da Independência, de 1820 a 1823, Belo Horizonte, editora Universidade Federal de Minas Gerais, 2014, página 257 e 258. Vamos lá, quarto volume. Ouvi, ó povos, o grito, que vamos livres erguer. O Brasil sacode o jugo, independência ou morrer. Congresso opressor jurara nossos povos abater. Em seu despeito amamos independência ou morrer. Depois de 300 anos, livre o Brasil vai viver. Deve a Pedro a liberdade, independência ou morrer. Caramba! Então também ouvi o grito, quando eu vi aqui eu me lembrei do famoso o quê, gente? O famoso grito do Ipiranga. É o famoso grito do Ipiranga que dizem alguns historiadores, Dom Pedro não gritou. Independência ou morte! Independência ou morte, imagina. Tá? Muito bem. Volta bem, então, o Brasil deve a Pedro a sua liberdade. Então, estamos falando da independência, né? O cara está enaltecendo a atitude de Dom Pedro, né, de proclamar a independência do Brasil. Gente, o que estava acontecendo? Vamos lembrar? Bom, pessoal, todo mundo lembra que Dom João ele estava no Brasil desde 1808. Né? Dom João governou Portugal e o Brasil daqui mesmo, do Rio de Janeiro, de 1808 a 1821. Confere? Muito bem. Só que em 1820 acontece uma revolução em Portugal e Dom João vai ser obrigado a voltar por conta dessa revolução. Ah, Altenberg, Revolução do Porto, exatamente. A famosa Revolução do Porto, que acontece em Portugal no ano de 1820. Certo? Muito bem. Altenberg, e essa Revolução do Porto, quem fez? Bom, pessoal, essa revolução ela foi feita pela burguesia lusitana, pela burguesia portuguesa, a burguesia lusitana. Essa burguesia lusitana, ela estava empobrecida. Ela estava empobrecida. Por quê, Altenberg? O que deixou a burguesia empobrecida? Estava empobrecida por conta, vou botar assim, por conta da abertura dos portos brasileiros. Por conta da abertura do quê? Abertura dos portos brasileiros. Como assim, Altenberg? Abertura dos portos brasileiros. Ora, gente, quem não lembra que uma das maiores realizações para nós brasileiros, né, foi o Dom João ter decretado em 1808 a abertura dos portos, rompendo o pacto colonial. Lembra disso? Altenberg, me ajuda aí a lembrar. Como é que é a história? A história é o seguinte, gente. Desde que o Brasil era colônia de Portugal, nos foi imposto um tal de um pacto colonial. Vê se você lembra disso. Qualquer coisa que o Brasil produzia, tinha que vender para quem? O Brasil produzia, tinha que vender para Portugal. Qualquer coisa que o Brasil precisava comprar, tinha que comprar de quem? De Portugal. Só que, às vezes, os nossos produtos não ficavam em Portugal. Os nossos produtos acabavam indo, sabe para onde? Para a Inglaterra. Mas nós, brasileiros, por conta dessa medida do Pacto Colonial, nós não podíamos vender nem comprar nada da Inglaterra. E o que foi que Dom João fez? Em 1808, Dom João decretou a abertura dos portos. E nós, brasileiros, vamos poder, pela primeira vez, fazer o quê, gente? Vamos poder fazer a ponte diretamente com Londres. Vamos poder comprar diretamente dos ingleses e vamos poder também vender diretamente para eles. Então, era o fim do Pacto Colonial. Era o fim do Pacto Colonial. 1800 e quanto? Vou ter isso? 1808. Fim do Pacto Colonial.
E aí a burguesia portuguesa, que antes ganhava dinheiro às nossas custas, ela empobreceu. E aí, empobrecida, ela se rebela. E o que é que eles queriam? Eles queriam, então, senhores, queriam simplesmente, os rebeldes de Portugal, anular a abertura dos portos. Queriam anular a abertura dos portos brasileiros. Só isso. Volta bem, então esses caras querem ferrar com a gente. Em outras palavras, eles querem ferrar com a gente aqui no Brasil. Querem nos ferrar, querem nos prejudicar. Caramba, volta bem, e aí? E aí, gente, lá durante a Revolução, esses rebeldes portugueses, eles criam um parlamento, né? Esse parlamento era chamado de As Cortes, olha o nome, As Cortes. Esse parlamento assume o controle político de Portugal, faz uma nova constituição para Portugal, tá? Fontenberg, limitando os poderes do rei, uma nova constituição limitando o quê? Limitando os poderes do rei, certo? E exigindo o imediato retorno do rei para Portugal. Caramba, uma nova constituição limitando os poderes do rei. Exatamente. Além disso, os rebeldes também exigiram, os rebeldes da Revolução do Porto, exigiram o retorno da família real. Vou ver que Dom João faz o quê? Dom João atende o pedido, mas Dom João volta para Portugal e deixa quem? Deixa Dom Pedrinho no Brasil. No embarque, lá no Rio de Janeiro, sabe o que Dom João disse para o filho Dom Pedro? Dom Pedro, eu sei que o Brasil vai se tornar independente. Então é melhor que você faça a independência. É melhor você do que algum aventureiro. Caramba, então exigiram o retorno da família real? Sim. E a família real voltou em que ano para Portugal? 1821. Só que Dom Pedro ficou no Brasil. Aliás, tem um episódio, né, muito interessante, que é o Dia do Fico, quando Dom Pedro diz que realmente vai ficar no Brasil, não vai voltar para Portugal, já no início de 1822. E aí as cortes, que era o nome do parlamento português, passam a pressionar Dom Pedro para que ele volte para Portugal. E Dom Pedro não volta. Ele faz o quê? O Grito do Ipiranga, no famoso 7 de setembro de 1822. É isso que o poema anônimo está dizendo, a poesia anônima está dizendo. Então, vamos lá, a resposta? No cenário político em que a poesia acima foi elaborada, as relações entre Portugal e o Brasil e Portugal agravaram-se devido ao quê? Às cortes, tentativa das cortes portuguesas em recolonizar o Brasil. Então, a volta do pacto colonial era a recolonização, eu já vou marcar aqui, eu já sei que é essa a resposta. Mas vamos ler as outras. O objetivo das elites brasileiras de expulsar o príncipe. Ao contrário, a elite brasileira faz um abaixo-assinado e entrega a Dom Pedro, e é por isso que ele dia do fico. Ele disse, para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Frase de Dom Pedro II, Dom Pedro I. E ele ficou mesmo e fez a independência do Brasil. Letra C, Valtemeg. Expectativa dos liberais portugueses em fortalecer o absolutismo. Ao contrário, Portugal, gente, a partir de agora passa a ser uma monarquia parlamentarista. O absolutismo acabou em Portugal depois dessa revolução. Tá? Letra D. Esforço dos deputados escravistas em criar uma Constituição cidadã. Pelo amor de Deus, gente, essa Constituição cidadã se refere à Constituição do ano de 1988, essa última que está em vigor agora no Brasil. Falta uma letra E, ridícula. Casamento de Napoleão com Carlota Joaquina. Pelo amor de Deus. Casamento de Napoleão com Carlota Joaquina, gente. Carlota Joaquina vai ficar viúva, que é a mulher de Dom João, a mãe de Dom Pedro, vai ficar viúva em 1826, mas Napoleão já tinha morrido. Então, está errado, absurdo, ridículo a letra E. Então, a resposta é a letra A. E aí, você gostou? Eu espero que sim. Tchau, pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus.